Muitos livros, eles te surpreendem e eles quebram a expectativa inicial que você tinha sobre eles. Muitas vezes você tinha uma expectativa por conta do título ou do autor que está escrevendo aquele livro, e o livro é tão surpreendente que ele faz você fazer algumas reflexões que você nem imaginava. E faz você ter acesso a certos tipos de conteúdos que você nem imaginava que teria naquele livro. Isso é uma das mágicas da leitura, né? Você, por mais que você conheça o autor, por mais que você ache que consegue, pelo título ou pela sinopse, entender o livro, quando você lê o livro, é uma experiência única para você. E é uma experiência, de alguma forma, te transforma. Mesmo que um pouquinho, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente eu li esse livrinho aqui, O que é Biblioteca, do Luiz Milanese. E eu tinha uma expectativa desse livro, que esse livro ia tratar única e exclusivamente sobre questões técnicas de biblioteconomia. Então, como eu não sou da área, eu estava imaginando que ia ser um livro chatíssimo, que eu ia detestar o livro, por conta que eu não sou da área e tal, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre essa área, entender um pouco melhor. Enfim, estava já preparado para isso. Mas esse livro trouxe reflexões não somente sobre a biblioteca no Brasil, mas sobre a questão da leitura e de como nós somos um país que lê muito pouco. E a partir desse livro me trouxe, na verdade, novamente, é algo que eu penso eventualmente, mas esse livro trouxe novamente essa questão para mim, que é: por que o Brasil lê tão pouco? Por que o Brasil é um país que, por mais que seja um país onde muitas pessoas são alfabetizadas, quase todo mundo, por que tão poucas pessoas leem? Por que o hábito da leitura é tão pequeno na nossa população? E é sobre essa reflexão, partindo da leitura desse livro, que eu quero trazer para vocês. Segundo a pesquisa de Zoara Faila, que faz uma pesquisa sobre a leitura do Brasil há mais de 20 anos, na pesquisa dela Retratos da Leitura no Brasil, está na sua quinta edição, no seu quinto volume, ela vai fazendo um panorama da leitura no Brasil. O brasileiro hoje, o brasileiro que lê aproximadamente 5 livros por ano. Se a gente excluir os livros didáticos, dá mais ou menos 2,5 livros por ano. E eu colocaria mais: se a gente excluísse a Bíblia, por exemplo, daria 1 livro por ano. Isso na média, né, dos leitores brasileiros. Há pessoas que não leem absolutamente nada, por falta de gosto ou coisas do tipo. Dos que leem, segundo a pesquisa da Zoara, mais ou menos metade da população lê. 50% mais ou menos. E isso é absolutamente assustador. Se a gente for comparar, por exemplo, com a França. Com a França, em média, 80% das pessoas costumam ter o hábito de leitura. E eles leem aproximadamente 20 a 25 livros por ano. Isso em média, né? Há pessoas que leem muito mais, né? Então, por que nós somos um país que lê tão pouco? Então, seria única e exclusivamente por conta das questões econômicas? Nós somos um país que lê pouco porque tem questões muito mais urgentes a ser tratadas, como as pessoas precisam comer, precisam se vestir, precisam arrumar um emprego para se sustentar e tudo mais. Será simplesmente questão econômica? Eu creio que não. Eu creio que não, porque países tão pobres quanto o Brasil, como a Índia, leem muito mais. Leem mais do que o dobro do Brasil. E se a gente for comparar com as classes altas, não há assim uma grande diferença. Pode ter diferença de porcentagem para quase zero de leitores em média na classe mais baixa, para leitores em média de 3 a 4 livros por ano. Pode ser, em termos de porcentagem, pode ser um número grande, né? Mas você vê em números reais,
você observa que não é uma diferença muito grande, né? Então, é mais do que uma questão puramente econômica. É mais uma questão puramente de, minha barriga está doendo, eu preciso ir buscar comida. É muito mais do que isso. E isso toca, na minha opinião, é, do porquê o Brasil é atrasado. Não simplesmente atrasado em termos somente socioeconômicos, mas também em outros setores. Isso vai se refletir nas esferas mais altas do nosso país. Porque as ideias que circulam no país nunca são ideias originais. Nunca são ideias, na maioria das vezes, né? Claro que tem ideias originais aqui brasileiras, né? Mas na maioria das vezes nunca são ideias originais. Sempre são ideias exportadas. Grandes conjuntos de ideias, grandes cosmovisões, né? Nós temos o marxismo, nós temos os neoconservadores, nós temos o próprio conservadorismo clássico, o liberalismo, nós temos os hegelianos ainda, que não são tão grandes assim, kantianos, nietzschianos, nihilistas, existencialistas. Todas essas ideias não surgiram no Brasil. Ideias teológicas, para a gente colocar também, que foram todas importadas, todas essas ideias foram importadas e nos colonizaram, por assim dizer, colonizaram as nossas ideias, a nossa consciência. Nós não produzimos nada de substantivamente valoroso que seja exportado e que outros países estejam copiando e seguindo essas ideias. Isso que é preocupante. Isso se reflete porque nós somos um país que não se preocupa muito com leitura. Não se preocupa muito com o conhecimento, de maneira geral. O conhecimento que nós nos preocupamos e muitas vezes nós vamos atrás é o conhecimento prático. O conhecimento de como resolver certos tipos de problemas, como resolver certos tipos de questões técnicas, às vezes relacionadas ao nosso trabalho, né? Aí a gente vai se interessar por algumas questões técnicas ali da nossa profissão e vez ou outra a gente vai ler um manual ou ler um livro a respeito. Mais difícil ler livro, né? Mas ali no dia a dia, a aprendizagem do dia a dia que ocorre através do emprego, das funções que as pessoas fazem, remuneradas ou não, isso daí para as pessoas é suficiente. Esse tipo de conhecimento é suficiente. Às vezes o conhecimento teológico que eles têm na igreja, pelo pastor, ou de um videozinho que eles assistiram no YouTube, isso para eles é suficiente. E pior ainda, a gente vê, por exemplo, jovens que deveriam estar se interessando por exemplo, literatura brasileira ou textos clássicos de filosofia, eles só se interessam por isso, por quê? Para passar no vestibular. Porque tem que aprender aquilo ali para fazer uma prova. E depois aquilo ali vai ser esquecido. Se, enfim, ele não seguir naquela área determinada, letras, filosofia ou coisa do tipo, aquilo lá vai ser esquecido. Aquilo lá não vai ter mais importância para a vida dele. Aquilo lá só vai servir como meio de se passar na prova. E todas essas questões que eu estou colocando aqui tem nesse livro, O que é Biblioteca. Ele faz uma profunda reflexão. Até é muito interessante que ele fala algo assim do tipo que se as bibliotecas públicas fossem fechadas, não haveria nenhum impacto social relevante. Apenas a meia dúzia de pessoas que frequenta e utiliza a biblioteca se sentiriam impactadas. De resto, o impacto é muito pequeno. O impacto, as pessoas não fazem protestos por conta disso, por melhoria nas condições da biblioteca, coisas do tipo. Não há esse tipo de protesto, não há esse tipo de reivindicação. As coisas são muito... Certo, tem muitas coisas básicas ainda a se reivindicar, que necessitam e tal. Mas sempre imagine o seguinte. Primeiro a gente vai fazer essa analogia, ou que os livros eles nos dão conhecimento, nos dão algum conhecimento, certo? Aí você imagina uma pessoa que é extremamente pobre e extremamente burra.
Ela é pobre e burra. Para ela sair dessa situação dela, mesmo que ela não fique milionária, rica, mas para melhorar de vida, o que seria necessário primeiro? Não seria mais interessante ela ficar inteligente para aí ela conseguir resolver o problema dela? Então é muito mais fácil resolver o problema da inteligência primeiro. Assim, mais fácil, é muito mais adequado, porque aí ela resolve os outros problemas. Eu acho que essa analogia serve muito para nós, brasileiros. Porque se nós somos uma população que lê pouco, logo nós somos uma população que é facilmente enganada por qualquer teoria maluca que surge. Seja ela de que lado político for, certo? Qualquer teoria maluca, uma pessoa que tem pouca instrução, ela vai ser a resposta para várias questões confusas que ela não entende muito bem. E mais do que isso, por mais que a gente ganhe dinheiro, por mais que o Brasil se torne um país com um PIB do tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, ou do PIB do tamanho da China, ou enfim, um país mais rico do que eles, mesmo assim a gente vai continuar sendo um país atrasado. Porque um país próspero, mais do que um país que tem dinheiro, é um país que consegue exportar ideias. É um país que consegue produzir ideias originais. E só se produz ideias originais quando se tem uma população, pelo menos uma parte grande da população interessada nessas coisas, interessada em se fazer isso. Não é simplesmente um ou outro que vai, quase que de maneira heróica, fazendo. Ele vai ser esmagado por essa máquina. Ele vai ser esmagado. A universidade, ela apenas repete o que acontece nas escolas e, enfim, na sociedade em geral. As pessoas estão pouco interessadas em conhecimento de verdade. Elas querem passar e conseguir o diploma delas. Basicamente isso, para conseguir um emprego um pouco melhorzinho do que ele bater massa como pedreiro. É só isso que as pessoas estão interessadas. É só isso, conseguir no fim das contas, um cargo. É basicamente isso. Aí tem uma profunda decadência na alma brasileira, mesquinharia, mesquinhez da alma brasileira, que prefere simplesmente conseguir um empreguinho e tá bom, a vida tá boa assim. Quando você entrando numa universidade, imagina-se que você seja, ao menos de alguma forma, um intelectual. Por quê? Porque você está trabalhando, imagina-se, né, no mais alto nível da inteligência, que são as universidades. É até meio patético falar isso pela condição que estão as universidades, né? Mas deveria ser assim, deveria ser dessa forma. Mas o que a gente vê não é isso, porque a gente vive num meio mesquinho. A gente vive num meio que se preocupa apenas com a barriga, se preocupa apenas com sobreviver. E então, por mais dinheiro que a gente ganhe, a gente vai continuar sendo um país atrasado. A gente vai continuar sendo um país mesquinho e pobre, por mais que ganhe dinheiro. A gente vai continuar sendo pobre, vai continuar sendo um cachorro vira-lata. Vai continuar com a síndrome do vira-lata, porque a gente não vai se fortalecer onde é o mais próprio do ser humano, que é na inteligência. É aí que a gente deve se fortalecer. É aí que a gente deve fortalecer o nosso espírito, para usar esse termo. O espírito, a inteligência das pessoas no Brasil deve ser fortalecidas. E infelizmente, poderia ter outra forma, mas por enquanto, uma das melhores formas é você buscando a leitura. Porque nos livros está a memória dos melhores, das melhores inteligências do Ocidente. E é aí que você tem que buscar. Para você também participar desses debates e, a partir daí, o Brasil começar a criar e colocar novas ideias em circulação. Mas, olhando como o Brasil enxerga algo tão simples quanto bibliotecas, que são o depósito da memória humana,
a memória intelectual humana está ali, ou pelo menos do Ocidente, né? Muitas vezes a biblioteca não é tão ampla assim, né? É muito triste ver isso. É muito triste ver como o brasileiro olha para essas coisas, olha com desdém. E por isso vai continuar caindo nas mais baixas, nas mais estúpidas, nas mais infantis e imbecis teorias da conspiração, teorias idiotas que aparecem. Qualquer pessoa que mandando um WhatsApp ou qualquer vídeo que ele vê na internet, ele vai acreditar, vai achar que aquilo lá é verdade. Só porque muitas vezes tem muitas pessoas que têm uma oratória muito boa e uma retórica para convencer as pessoas muito boa, ele consegue convencer qualquer um que não tenha um solidificado um certo conhecimento de como que as coisas funcionam. Isso, como eu disse, independe de ideologia, tanto a direita quanto a esquerda cai nesse tipo de falácia. Mas isso é muito triste. Esse tipo de livro me deixa extremamente deprimido, porque eu vejo quão longe e quão desesperançoso parece viver no Brasil e tentar, de alguma forma, falar para as pessoas isso. Parece que você parece realmente João Batista pregando para os gafanhotos, pregando para as pedras, pregando para o vento, para ninguém, porque ninguém escuta. E infelizmente, eu acho que a gente vai continuar sendo um país pobre, um país atrasado, porque a gente não valoriza aquilo que é mais rico e mais próspero no ser humano, que é a inteligência. Enfim, essa é a reflexão de hoje a partir do livro O que é Biblioteca. Até a próxima.